Oi, eu sou o Majou, professor aqui na Universidade da Stream, e eu gostaria de introduzir aqui um conteúdo maravilhoso para vocês. Voice Meter Potato, o mais avançado de todos os Voice Meters, uma mesa de áudio digital de alto calibre. Então, eu vim trazer para vocês esse conteúdo aqui preenchido aí de informação para vocês. A gente vai começar o vídeo explicando para vocês como abrir os menus que são necessários para você usar nessa configuração. Então, não pule essa etapa, senão você pode ficar um pouco confuso aí na hora que eu estiver explicando. Eu dou nome para todos os menus e mostro para vocês como que abre. Se você já viu um vídeo do Voice Meter Banana ou Voice Meter básico, esse mesmo conteúdo já foi introduzido lá, então você poderia pular sem problema nenhum, mas é bom sempre dar uma revisada. O Voice Meter Potato ele tem muitas funções, muito botão, muita coisa para fazer, para utilizar. Eu recomendo você manter o celular perto de você para se você estiver seguindo alguma etapa e acabar ficando sem som, mas se você seguir direitinho é para você ter o som já na hora que você trocar a configuração já ter o som. Mas em todo caso, segura o celular ou vê o vídeo aí um pouquinho antes de fazer as mudanças para você não ter aí nenhuma dificuldade. O Voice Meter Potato ele tem muito botão, então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu estou falando e não pulasse nenhuma parte para você não ter dificuldades na hora de rotear o seu som. É muita coisa mesmo, mas eu prometo para você que eu vou deixar fácil. Se você quiser ver algumas configurações avançadas, a gente tem outros módulos. Esse é o módulo 4, falando sobre Voice Meter Potato. A gente também tem módulos falando de cabos extras, entradas e saídas, macros, ácio, entre outros. Então, dá uma conferida nos outros módulos que pode já resolver alguma dúvida que você tiver após esse vídeo. A gente vai começar agora, então, bora? Vindo aqui em painel de controle de som, você tem a reprodução e a gravação. Eu estou usando uma máquina virtual, então só tem um dispositivo em cada um, mas no seu provavelmente vai ter mais. A gente também tem os sons do Windows e a comunicação. Eu recomendo sempre que você for usar não fazer nada na comunicação, que é para não reduzir o barulho dos outros aplicativos quando você tiver em uma chamada, por exemplo, pelo Discord, TeamSpeak ou Skype. Então isso aqui eu já recomendo fazer mesmo que você não instale o Voice Meter. Aí, aqui na reprodução vai ser o dispositivo que você escuta e a gravação vai ser o dispositivo que você fala. Então, inclusive eu posso fazer um teste aqui. Se você ouviu o barulho, ótimo, mas se você ouviu ela um pouquinho distorcida é porque eu estou usando a máquina virtual e ela não é muito boa para fazer essas coisas com áudio. Só que ficaria complicado de fazer isso na minha própria máquina. Então, pode dar OK aqui. A segunda parte é essa aqui, então, volume do aplicativo e preferência do dispositivo. Aqui você vai ter todos os aplicativos que estão fazendo barulho, ok? Se você abrir, por exemplo, o navegador aqui, ele provavelmente não aparece aqui. Mas se eu abrir algum vídeo, mesmo que seja ele mutado aqui, você vai ver que ele apareceu. Aí aqui você vai poder escolher aonde que você quer ouvir ele, saída, ou onde que você quer utilizar para falar ele, aí é a entrada, tá? Lembrando, não mudar os dois ao mesmo tempo, a não ser que você tenha aí um propósito para fazer isso. Como ele está no padrão, ele está indo para o padrão, ou seja, lembrando que a gente estava ali no painel de controle de som, ele mostra aqui, ó, dispositivo padrão. Então esse é o padrão da reprodução, que é a mesma coisa que saída, e esse aqui é o padrão da gravação, que é a mesma coisa que entrada. Lembra disso, no vídeo aí eu vou cobrar vocês dessa informação aqui, ok? E aí por último, a gente tem o botão direito aqui na caixinha de som, abrir o mixer de volume. Isso aqui é muito importante para você poder controlar aí a altura de cada aplicativo que você está utilizando. Então lembra que a gente tinha aqui, ó, os dois aplicativos, Sons do Sistema e Microsoft Edge, que é o navegador que eu estou usando aqui. Os Sons do Sistema tem essa barra aqui. É a mesma que é controlada aqui. Então, só para você ficar ciente de que ao mexer essa aqui, eu também mexo a outra barra. Então, lembrando que essa parte aqui vai sair para o dispositivo padrão. Então, aqui eu estou mostrando o meu dispositivo que é o áudio remoto.
ele é o meu dispositivo padrão, portanto ele está mostrando todas as coisas que eu tenho no padrão. Mas eu poderia ter outras funções, clicando aqui, ele vai mostrar as outras funções. Então, isso durante o vídeo eu vou abrir, mas se vocês tiverem dúvida de como que abre cada janelinha dessas, lembra de voltar aqui para vocês solucionarem essa parte. Então vamos começar a instalação aqui do Voicemeeter Potato. Os links, como sempre, vão estar aí na descrição. Você vai vir aqui na aba Potato para baixar. O Voicemeeter é esse grandão aqui, o Voicemeeter Potato. Ele é um dos mais avançados. Você baixa essa versão aqui, que é um instalável. O zip aqui tem só um instalável dentro, então não faz diferença nenhuma. Você vai baixar ela. Eu já tenho até baixado aqui, eu nem precisava, na verdade, baixar ele. E você vai baixar aqui também o Virtual Audio Cable. Então, você vai vir aqui e pegar essa primeira versão. Isso aqui é para Windows, se tiver um Mac, você vai utilizar do Mac. No entanto, o próprio Voicemeeter não vai ter para Mac, pelo momento aqui que eu estou fazendo o vídeo. Quem sabe mais para frente tenha. Se você precisar de mais cabos, você pode pegar o cabo A e o B ou o C e o D, fazendo um donation aqui no site. Aí ele tem os valores aí que você pode fazer donation. Isso aqui é se for necessário. Eu recomendo você ver o vídeo dos cabos, o módulo dos cabos que a gente vai ter, para facilitar e você entender quando que você vai precisar mais cabos. Então, Potato e Virtual Audio Cable. Pode fechar isso aqui já. E vai lá na pasta dos downloads. Aí você vai ter o Voicemeeter 8 Setup. Vai clicar com o botão direito. Executar como administrador. Mandar um sim aqui. Instalar. Esperar um pouquinho. Assim que terminar, ele vai te dar um aviso aqui dizendo que você precisa reiniciar o seu computador. Pode dar OK, não precisa reiniciar ainda não. Agora você vai vir aqui no cabo que a gente baixou também, extrair ele. E ele vai abrir essa outra pasta e você vai rodar o VB Cable Setup. Provavelmente vai ser o X64, que é para 64 bits. Se você está em dúvida, na maioria das vezes vai ser para um computador um pouquinho mais atual. Então, VB Audio Cable Installer, manda instalar também. E ele vai ter instalado o cabo. Agora sim a gente vai reiniciar para terminar o processo. Isso aqui é muito importante, você precisa reiniciar o computador depois de instalar ou desinstalar o Voicemeeter. Iniciado o computador, a gente vai começar aqui verificando se está tudo instalado. Então, abriu aqui o menu iniciar, aparentemente está tudo ok aqui. Vem aqui, abrir configurações de som, painel de controle de som. Se você está em dúvida como abrir esses painéis, verifica lá o início do vídeo. Aqui a gente tem Input, Aux Input, Vaio 3 Input, que são os 3 cabos que o Voicemeeter Potato instala, e mais o Cable Input, que foi o que a gente instalou extra. Mesma coisa tem que ter na gravação, só que com os nomes de Output. Perfeito, tá tudo certinho. Eu tenho que lembrar uma coisa importante de vocês aqui, que o Voicemeeter Potato, ele instala também o Banana e também o normal, o padrão. Mas aí você precisa escolher um na hora que você vai utilizar. Então a gente vai vir na pasta aqui VB Audio e vamos abrir aqui o Voicemeeter Potato. Você pode abrir ele por aqui, ou então você pode ir lá na pasta dele, e na pasta dele, clicando com o botão direito aqui em abrir local do arquivo, você vai ter também o Voicemeeter 8, que é esse Potato X64. Se você tiver, eu recomendo você utilizar essa versão aqui e não a que está aqui no menu iniciar. Essa versão aqui X64 é um pouco mais rápida. Você pode utilizar a 32 caso você esteja tendo problemas com ela. Então eu mandei fixar aqui no menu iniciar essa versão para mim, aí eu vou clicar para abrir ele. Vocês podem ver que é extremamente gigante o Voicemeeter e nem tá cabendo aqui nessa tela que eu preparei aqui para vocês. Então eu vou precisar fazer uma alteração rapidinho aqui na minha tela só para poder mostrar para vocês o Voicemeeter por completo. Feito, ajustei aqui o tamanho da minha máquina virtual para mostrar para vocês o tamanho do Voicemeeter. Ele é muito grande, você precisa pelo menos de uma resolução de 1650 na horizontal para você poder enxergar essa tela inteira dele aqui, é bem grande mesmo. Isso não significa que você não possa manter ele para um lado ou para o outro, mas
eu acho mais agradável você ter ele inteiro aqui para você poder enxergar. Então, a gente começa utilizando aqui o nosso A1. Se você já viu algum outro vídeo de Voice Meter, você sabe onde que eu quero chegar. O A1 é o mais importante dispositivo que você tem que selecionar. Por isso, eu vou escolher aqui os fones de ouvido, os alto-falantes aqui, que tá um nome alto-falante, mas é na verdade fone de ouvido. E eu vou escolher a versão WDM, que é a mais rápida. Se você tiver com algum problema de craquelado ou algum delay muito alto, você pode usar a versão MME. Ela não é tão boa, mas quanto a WDM, mas ela resolve alguns problemas. E evitar sempre o KS. Então, WDM selecionado, você consegue ver que em 4 pontos aqui da tela aparece 44.100 Hz, 44.000, 44.000 e lá em cima. Isso significa que a gente vai ter que verificar agora os nossos cabos. Então a gente vai abrir as configurações de som, o painel de controle de som e vamos verificar os nossos cabos. Então, com o botão direito em cada um desses cabos, a gente vai verificar qual é o formato padrão deles. Eu recomendo você olhar no seu fone primeiro quanto que ele está usando. Então, como eu estou numa máquina virtual, ele está 16 bits, 44.100. Se você só tem 44.100 em comum com o fone e o seu microfone, você pode usar 44.100 sem problema nenhum. Mas se você tem como escolher, eu escolheria 16 bits, 48.000. Mesmo que você tenha mais bits aqui, como esse aqui que tem 24. Como eu tô só com 44 aqui, eu vou escolher colocar todos esses cabos, tanto na reprodução quanto na gravação, em 44.100. É um processo às vezes um pouco cansativo. Tem alguns cabos que já vão estar ali em 44, tem outros que vão estar em 48, 24 bits, aí depende muito do que o seu Windows detectou. Como o Windows não é muito bom em fazer esse processo, o ideal é você mudar tudo, inclusive dos seus fones, tá? Então, inclusive dos seus fones. Nos microfones aqui você pode deixar 2 canais, tá? Não tem problema nenhum deixar 2 canais, que daí o seu microfone vai sair não em mono, mas sim em 2 áudios. Mas lembra de colocar 16 bits, que é a melhor opção para quem vai fazer conteúdo aí na internet, a não ser que você esteja fazendo um trabalho de áudio para estúdio, aí você precisa escolher 24 bits. Então, se você tiver, obviamente, configurado todos esses aqui, a gente vai escolher um padrão. Então a gente vai começar com o Voice Meter Input, definir ele como padrão, vir aqui para o AUX Input e definir ele como comunicação padrão. Mesma coisa, a gente vai vir aqui na gravação e vai Voice Meter Output, definir ele como padrão. Mas, João, mas o que é esse input, output, etc? Eu vou renomear aqui no Voice Meter para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o nosso input é a nossa primeira coluna aqui, das virtuais, tá? O nosso aux input é a segunda coluna e o nosso vaio 3 é a terceira coluna. Então, vaio 3 aqui, ó, input, tá? Então, eu vou escrever aqui input para ficar claro. Então, input, aux input e vaio 3 input. No B1 aqui, B2 e B3, nós temos o output, o aux output e o vaio 3 output. Então, você pode renomear sempre clicando com o botão direito onde tem os nomes, que você consegue renomear aqui sem problema nenhum. Primeira coisa que você vai fazer agora é desligar todos os botões verdes. Isso aqui é importante, gente. Se você manter todos os botões verdes ligados, vai ficar uma confusão absurda para você entender o que está acontecendo. Então, desligou todos os botões verdes, você não vai tecnicamente ouvir áudio nenhum. Se você já não estava ouvindo áudio agora, você provavelmente está, quem sabe, num celular, alguma coisa para te ajudar. Esse é um bom momento aqui para você entender que para você ouvir o que está no input, você precisa marcar o A1 aqui, porque você seleciona lá em cima o seu fone de ouvido A1 e aí o fone de ouvido está sendo enviado aqui o volume, tudo que está passando pelo input.
Então vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir um vídeo meu, ele vai começar a rodar, já tá com o som rodando e ele tá passando aqui no input. Então essa parte aqui do input que tá tocando, ele não tá indo para lugar nenhum, a não ser que eu aperte no A1. Viu? Para a velocidade que é a live, as pessoas não vão pausar a live. Então, colocou o A1, você vai escutar. Se você tiver outros dispositivos como uma caixa de som, como um monitor, etc., você pode colocar eles aqui e cada um deles vai ser respectivamente A2, A3, A4, etc. Aí, tudo que você quer que escute nesse dispositivo, você pode clicar aqui. Então, se eu quiser escutar o meu vídeo aqui na caixa de som, eu quero escutar o Discord aqui no, sei lá, no monitor, e eu quero escutar uma outra coisa aqui no fone de ouvido, você vai marcando aonde que você quer escutar. Você pode marcar várias opções, só que tem que tomar um cuidadinho aí, que mesmo que você marque as 2 ou 3 opções ao mesmo tempo, isso não significa que eles vão sair precisamente sem delay entre um e outro. O Voice Meter trata cada cabo diferente. Agora, uma coisa importante a se ressaltar aqui. Por mais que você tá fazendo isso aqui, tá dando tudo certo, tá tudo ok, ele só vai funcionar enquanto o Voice Meter estiver aberto. Portanto, você precisa vir aqui em menu e colocar System Tray. Quando você marcar o System Tray, vai aparecer aqui embaixo o Voice Meter. Você pode até puxar ele aqui para ficar mais fácil de você visualizar se ele está ok. E aí, se você fechou, ele vai continuar passando o áudio sem problema nenhum. Outra coisa a lembrar é que aqui no System Settings, você tem o Preferred Main Sample Rate para configurar. Então, se você deixou em 44.100, deixa aqui em 44.100. Se você mudou para 48.000 lá atrás, você vai mudar para 48.000 aqui também. Se você pulou essa parte do vídeo, eu recomendo você ver completinho para você entender tudo bem. Isso aqui vai determinar bastante o quanto de uso do processador o seu Voice Meter vai consumir. Geralmente é baixo, mas se ele tiver que fazer conversão de 44 para 48 o tempo todo, ele vai usar um pouco mais de processador para isso. Agora que está configurado, a gente pode vir aqui e acrescentar o nosso microfone aqui na esquerda. Então, colocou o microfone, lembra sempre de usar o WDM quando possível, e se estiver lagando, usa o MME. Colocou o WDM aqui, a gente vai jogar o nosso microfone no B1. Então, aquele B1 que a gente tinha configurado antes aqui, o nosso output, ele está recebendo agora o volume do microfone. Vocês podem ver que sai tanto nesse dispositivo aqui que mostra as coisas de áudio, quanto sai aqui no B1 aqui embaixo também. Então eu posso fazer isso inclusive com os outros. Eu posso marcar B2, B3 e aí ele vai sair em todos os canais ao mesmo tempo. Em geral, você não precisa fazer enviar para 3 canais diferentes. Você só vai precisar do B1, que é o nosso dispositivo padrão aqui de comunicação e padrão de áudio de gravação. Agora, você tem que entender uma coisa. Para que serve o A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 e B3? Serve para você rotear o áudio. Então, se você quer que o seu microfone vá para o B1, mas você quer jogar uma música para o B2, para, por exemplo, enviar para a live uma música, você consegue fazer isso sem problema nenhum. Você só precisa um local para enviar a música. O Voice Meter Potato ele já vem com 3 áudios de reprodução. Então a gente tem o input, o aux e o Vaio 3 input. Eu posso utilizar o Vaio 3 input. Então eu vou mostrar aqui, ó. O meu vídeo está tocando. Eu só vou dar um refresh aqui nele, vou entrar nele de novo para voltar um pouco do vídeo aqui. E aí eu vou vir aqui nas configurações de som e descer aqui lá embaixo em volume do app e preferências do dispositivo. Aqui eu posso escolher trocar um aplicativo específico, como o Spotify, como o navegador. Só lembrem que os navegadores às vezes são um pouco tendenciosos, eles tendem a voltar para o áudio padrão. Mas eu posso escolher aqui, por exemplo, o Vaio 3 Input. O que é o Vaio 3 Input mesmo? É a nossa terceira coluna do Voice Meter aqui. Então, escolhi o Vaio 3 Input. Você pode ver que inclusive já trocou o Edge, ele parou de tocar aqui. Ele está aparecendo aqui embaixo ainda, ignora isso.
mas ele tá tocando aqui na direita. Então, ó, tá mostrando que ele tá tocando. Se eu colocar o A1 aqui, ele vai tocar para mim, pro meu fone. Então, essa quantidade de FPS também diminui a necessidade de bitrate. Então, eu fiz isso aqui justamente para dividir, separar o áudio principal, que seria algo que eu tô fazendo ali, por exemplo, jogando um jogo ou fazendo alguma outra coisa, do nosso navegador que está no Vaio 3 Input. Quando eu crio essa separação, eu tô na verdade fazendo aí uma forma de dividir esse áudio aqui em várias colunas, e aí eu posso enviar para os programas que eu quero, por exemplo, para um programa que grava a minha tela de forma separada. Então eu posso enviar ele separadinho, diminuir o volume deles, ou aqui pelo próprio Voice Meter diminuir aqui, e também eu posso gravar de forma separada, de forma que eu consiga tirar isso da minha gravação. Para live, para quem faz live, isso aqui é importante para você, por exemplo, se você quer colocar música aqui nesse terceiro cabo e você quer mutar a música na live, você consegue só tirar a música, porque daí você vai ter um cabo que só vem a música e você pode apertar para mutar nele, ou então você pode desabilitar um desses cabos aqui. Como eu já estou recebendo dentro desse Vaio 3 Input, eu poderia colocar ele direto no nosso aplicativo lá de gravação. Mas eu posso também enviar ele para o B2 ou B3, caso eu ache necessário, e combinar ele com outros áudios para enviar isso direto para a live. Por exemplo, eu posso colocar tudo que eu quero enviar para a live no B3 e colocar lá na live só o B3. No entanto, eu não recomendo isso, eu recomendo você fazer ele separadinho e deixar para controlar no aplicativo como OBS todos os áudios separados, o que você quer fazer com eles. Você só controla aqui o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Lembrando que para você ouvir, você vai marcar o A1 aqui em tudo que você quer ouvir, o B1 no seu microfone e o B2, B3 para outras coisas que você precise de um cabo extra. Se você quiser que alguém escute, por exemplo, a música que você está ouvindo no seu microfone, você pode marcar o B1 aqui e a música vai começar a tocar. Eu deixei mutado aqui embaixo só para vocês não ficarem ouvindo à toa. Você, obviamente, pode fazer isso que eu acabei de fazer, mutar, mas eu também recomendo você deixar desabilitado todos os botões que você não está usando. Então, mesmo que você esteja usando, quem sabe, só o A1 e o A2, eu recomendo deixar tudo desligado para você não ficar confuso. Só de olhar você consegue ver o que você está usando. Aquele cabo extra que a gente colocou, eu posso vir aqui e colocar o Cable Output. Ele tem um diferencial. O Cable Output ele é uma gravação, então ele é uma entrada. Lembrando que aqui, ó, você consegue ver essa mesma nomenclatura, saída e entrada. Então, a gravação e a reprodução é basicamente a saída é a nossa reprodução e a gravação é a nossa entrada. Então, a gente está com um cabo que é entrada no Voice Meter. Você não consegue adicionar nessas colunas aqui coisas que não são entrada. Como que eu consegui adicionar esse cabo, sendo que ele aparece aqui no reprodução? Na verdade, esse cabo ele é diferente dos cabos do Voice Meter. O cabo do Voice Meter ele não faz a volta. Ou seja, o que eu escuto aqui no Vaio 3 não necessariamente vai para o Vaio 3 Output, que é a nossa gravação ou a entrada. O que vai para lá é o que eu marcar B1, B2 ou B3. Então, esse cabo não faz a volta. Eu chamo de fazer a volta porque fica fácil de entender. Se eu jogar aqui o nosso navegador para esse Cable Input, você vai ver que o navegador passou desse Vaio 3 para esse cabo que eu coloquei ali. Então eu vou chamar ele de música. Eu cliquei com o botão direito ali em cima e chamei de música. Ele tá aqui, ó, tocando tanto na reprodução quanto na gravação. Então ele faz essa volta sozinho, é como se ele fosse o próprio B dele. Então esse cabo tem o seu próprio B. No entanto, eu ainda posso colocar ele no Voice Meter e eu enviar para outro lugar, como o meu fone A1 ou como o B1, meu microfone, B2 ou B3. Então eu poderia mais uma vez pegar esse áudio e transformar aqui no Vaio 3 Output sem problema nenhum. Aí isso me sobra ali
o cabo Vaio 3 Input para usar com alguma outra coisa que eu ache necessário. Por exemplo, eu preciso de mais uma separação porque eu vou utilizar um navegador diferente, como um Chrome, e eu quero esse Chrome nesse Vaio 3 e eu quero o Edge, que vai tocar as minhas músicas, no Cable Output ali, que tá a música. Então, vai ter um navegador que toca a música, por exemplo, para live e outro que não toca para live. Você poderia fazer essa separação. Eu vou criar mais exemplos nos vídeos separados para vocês saberem aí como resolver o problema de vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente deixa aí no comentário que eu tento ajudar. Configurado aqui, tudo o que você quer ouvir você vai deixar no A1. Então, o que você não estiver usando, eu recomendo não marcar nada. O que você está usando, você deixa no A1. Uma configuração básica, usando esse cabo aqui de música, seria mais ou menos isso que vocês estariam vendo aqui na tela, menos o mute aqui, que o mute só para vocês não ficarem ouvindo a minha voz em dobro, que fica meio complicado de entender. Toda essa configuração feita, você vai perceber que o Voice Meter ele não é tão absurdo de se entender. Ele tem muitos botões que eu vou explicar em determinados vídeos aí sobre o Voice Meter, não nesse. Vai ter um outro módulo falando deles, inclusive do VBAN, que te permite jogar aí um áudio de um computador para o outro usando o Voice Meter. Tudo isso aqui é bem configurável, funciona de uma forma bem bacana, mas em geral você vai usar os As, os Bs, o mute e quem sabe um mono ou outro para transformar o som de estéreo em mono, mas eu não recomendo fazer isso a não ser que você saiba o que você está fazendo. No resto, evite mexer em qualquer coisa. Se você, por exemplo, elevar isso aqui para cima, dê 2 cliques para resetar, para sempre estar resetadinho. Daí veja os vídeos conferindo como funciona cada um desses painéis aqui, que eu vou deixar bem explicadinho para vocês. Uma função interessante do Voice Meter Potato é que ele tem um limitador de áudio embutido. Então, eu posso pegar aqui do topo dessa barra e puxar para baixo e ele aplica um limitador de áudio nessa barra. Então, o áudio vai ficar limitado aqui aonde eu soltar ele. Isso aqui é um pouquinho difícil de descobrir na primeira vez que você está usando, porque parece que não faz nada, mas se você achar o ponto que você tem que clicar, que é um pouquinho abaixo aqui do topo, você vai descobrir que existe um limitador para todas essas colunas da esquerda aqui. Então, todas as colunas da esquerda, sem ser a Master Section aqui do lado, vão ter um limitador que facilita aqui de você limitar algum áudio. Por exemplo, se você quer ouvir uma música, mas não quer ouvir ela tão alta, ou quer que ela fique limitada numa certa altura, você pode fazer isso aqui, ou você pode diretamente abaixar o volume geral dela. Caso você só queira que ela não passe de um certo volume, por exemplo, para não ficar mais alto que o seu microfone, você pode usar esse limitador. Lembrando que isso aqui vai aplicar para todo o áudio que envia para o seu fone, para os B1s, para o B2, B3, etc. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui quando você for fazer isso, para você não limitar o áudio antes de enviar ele. Você sempre pode, por exemplo, diminuir o volume dele aqui no B2 ou no B3, caso você ache necessário. Com isso a gente termina o básico aqui do Voice Meter Potato. Lembrando que eu estou usando a versão x64 e clicando aqui você vai ver que o Voice Meter é um Donationware. Então eu falei isso no começo do vídeo, mas você precisa ativar esse Voice Meter aqui para você poder utilizar ele. Então você tem que pagar um valorzinho ali, se eu não me engano é algo como uns $8 para poder utilizar a versão mais básica dele, senão daqui a um tempo ele vai começar a resetar, então você não vai conseguir ficar utilizando ele. Então ele vai lá, você vai pagar ali dentro do site, vai colocar o e-mail registrado, colocar o challenge code no site, ele vai te dar uma resposta e aí é só você ativar que ele vai funcionar sem problema nenhum. Isso aqui é bem simples de fazer, não tem muito segredo. Entrou no site, você vai ter aqui ó, os tipos de licença, daí você pode colocar que você é um fã. Com o challenge code ele já vem geralmente preenchido, se você clicar aqui em Buy Online, aí você efetua o pagamento, coloca ali no seu e-mail e aí você vai receber um challenge code para aplicar ali.
O Voicemeeter Banana, ele é gratuito, então se você acha que o Voicemeeter Potato tem mais funções do que você precisa, o Voicemeeter Banana é de graça e você pode verificar o módulo anterior que tem também a instalação dele, mas é muito semelhante com esse aqui. E se você já tiver instalado esse, você pode simplesmente rodar o Voicemeeter Banana daqui ao invés do Potato e seguir aí as instruções que eu dei antes, como System Tray e System Settings, que você vai conseguir fazer tudo ficar direitinho. Então tá aí, configurado o Voicemeeter Potato. Eu sei que ele tinha muita coisa para mexer, um vídeo um pouco longo, mas eu espero que você tenha conseguido resolver tudo aí sem dificuldade nenhuma. Se você teve alguma dificuldade, não deixa de me mandar uma mensagem lá no Discord, eu respondo para vocês. Às vezes é uma dúvida bobinha, alguma coisinha que você parou de prestar atenção por um segundinho, eu cliquei em algum botão, acontece com todo mundo, tá? Então não fica aí com vergonha de entrar em contato, pede aí ajuda que eu tento resolver sempre que possível. Você também pode usar o Voicemeeter Potato com diversos programas agora. Exclusivamente eu gosto de comentar sobre o OBS, que serve para fazer gravações. Eu vou fazer um módulo específico mostrando como utilizar o Voicemeeter, qualquer um deles com o OBS, utilizar os cabos, fazer tudo aí bem bonitinho. Então dá uma conferida nesse vídeo se você vai fazer lives ou gravações. E se você gosta aí de separar o seu áudio, espero que ele tenha atingido o objetivo. Muito obrigado de coração por assistirem esse vídeo. Não se esquece que a Universidade da Stream está em outras redes sociais também. Então a gente está no Twitter, no Instagram, @uni_da_stream, e lá no nosso Discord tem o link aí embaixo caso você tenha essa dúvida. Então, manda bala aí nos seus projetos. Muito obrigado novamente por terem visto esse vídeo. Eu espero vocês no próximo e até mais.